Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema será sobre relacionamentos. Eu atendo há mais de 30 anos e desde o início dos atendimentos que eu faço em meu consultório, é comum e é urgente assim as pessoas chegarem com problemas de relacionamento. Em todos os sentidos, a gente não vai falar de relacionamento só a nível marital, a nível de marido e mulher, mas quando a gente fala em relacionamento, você fala relacionamento no sentido de um todo. Entende? Então, as experiências com relacionamentos das pessoas, na grande maioria, é muito frustrante. E além das frustrações, trazem muitos traumas e isso está fazendo com que as pessoas, na nossa modernidade, na nossa atualidade, venham buscando evitar relacionamentos. Elas vêm procurando ter coisas mais superficiais, uma convivência mais leve, onde não há envolvimentos maiores, coisas assim. E um relacionamento é difícil você conseguir, dentro de uma relação, conseguir colocar parâmetros, limites e colocar barreiras. Ou a relação ela se torna uma coisa aberta, onde a transação é de ambos os lados e você não há um meio de você colocar esses limites, porque se você colocou limite, você colocou barreiras, já não são mais relacionamentos, são qualquer outra coisa que você pode dar nome, menos de relacionamento, porque o relacionamento é o livre trânsito de ir e vir entre duas pessoas, né? E talvez, até por estar passando por momentos meus pessoais difíceis, né, a nível também de descobertas de relacionamentos, então eu comecei a fazer uma análise melhor e procurar entender um pouco mais o que acontece que essas relações frustram tanto, que essas relações fracassam tanto. Principalmente assim, a base é a origem disso tudo. Desde que a gente conhece, você no bate-papo com os amigos, nas conversas com os seus familiares ou com marido e mulher, é muito comum a gente encontrar os casais ou as pessoas, eu quero alguém para dividir, eu quero alguém para isso, eu quero alguém para aquilo. E nunca as pessoas usam a palavra correta, e nunca as pessoas usam e entram numa relação de forma adequada. Nunca entre numa relação para dividir, nunca entre numa relação para você fazer coisas aonde você vai reduzir aquilo que você já tem. Você, quando procurar um relacionamento, e o relacionamento vai ter sucesso ou não, se você entrar para somar com as pessoas. Então a gente precisa somar. O que acontece nas relações? É que a gente entra nas relações e a gente se engana muito. Às vezes a gente entra com conteúdo e o outro lado entra vazio. O outro lado entra sem nada. Aí ele vai entrar com você para dividir e não para somar. Então, veja, ele vai dividir o que você tem. Aí você olha para a pessoa e se fala assim, depois de 5, depois de 10 anos juntos, você olha para a pessoa e vai perguntar assim, o que essa pessoa trouxe para mim? Aí você vai olhar e você vai ver que é muito pouco, ou quase nada. Ela não te trouxe afeto, não te trouxe carinho, não te trouxe compreensão, não te trouxe parceria, não te trouxe prosperidade, não trouxe nada. Ela trouxe só coisas para você que ele chama de problemas. E claro que relacionamentos têm seus problemas, têm suas dificuldades, a gente compreende isso, mas um relacionamento não pode ser só problemas e só dificuldades. E o que está acontecendo na modernidade, o que está acontecendo nas pessoas, é isso. As pessoas estão entrando muito pobres dentro de uma relação e querendo dividir com o outro já o pouco que ele tem. Aí aquele pouco que você tem se torna nada. Aí você começa a observar assim, que dentro das relações parece que as pessoas não estão extraindo ou não faz extrair de você a tua parte melhor que você tem. As pessoas não estão procurando fazer com que aquela parte saudável tua, aquela parte boa tua saia, mas parece que as pessoas estão conseguindo arrancar do outro o pior dele. Se você vê as relações, hoje as pessoas começam de um jeito e terminam caóticos. É casais que não se falam, é pais e filhos distantes, é amigos que tinham uma relação saudável, daqui a pouco não podem nem se olhar. Aí você fala, o que essa pessoa fez comigo? O que a gente fez com essa relação? Talvez a gente não entenda isso, é que a gente, em vez de procurar a somatória daquilo que a gente tem de melhor, daquilo que a gente tem de bom um para com o outro, a gente acabou extraindo o pior que cada um de nós temos. E se você olhar, todo ser humano, não importa quem seja, tem as suas partes saudáveis e também nós temos o nosso lado negro, o nosso lado ruim. Mas esse lado não precisa ficar tão distinto, ele não precisa ficar tão assim
exemplificado e tão à vista quanto em algumas relações que elas acontecem. Aí você vai falar, aonde está o problema da relação? Você vai entender perfeitamente, está no problema de que a gente entrou para dividir. Todas as pessoas que entram para dividir acabam frustrando-se, porque para dividir você precisa ter muita coisa para dividir. Agora, para somar, a gente precisa ter poucas coisas. O que a gente precisa numa relação para somar? É simplesmente a vontade de a gente ser íntegro um com o outro, da gente ser verdadeiro um com o outro, da gente ser sincero um com o outro e principalmente da gente estar predisposto a doar um pouco da gente para o outro. Toda relação ela vai se basear no quanto você consegue doar-se para o outro, no quanto você consegue, sentir o outro, no quanto você consegue participar com o outro na relação tua com a vida. Então, relacionamentos não são difíceis. Difíceis são as pessoas que não sabem somar. Por isso que quando você for ver uma relação, quando você for ver uma vida da pessoa que você se envolva, veja, antes de você se envolver, se essa pessoa sabe somar. Você fala, mas como a gente vai saber se a pessoa sabe somar? É muito simples, gente. É se ela tem amizades, se ela tem uma vida profissional, realizada, se ela é uma pessoa realizada, se ela consegue, saber trabalhar as dificuldades da vida, se ela consegue saber trabalhar as frustrações da vida, se ela consegue saber trabalhar, os erros da vida principalmente. Essa pessoa com certeza vai saber somar. A grande maioria não consegue trabalhar essas frustrações, esses erros da vida, não consegue somar. Por isso que as pessoas vivem muito só. Você veja hoje, vocês têm nas suas redes sociais aí 1.000, 2.000, 5.000 pessoas lá como amigos. Aí eu te falo, amigos? Sinceramente, são amigos? Quantos daqueles sabem pelo que você está passando agora? Quantos daqueles sabem as tuas dificuldades desse presente? Amigos, vocês precisam aprender a definir o que é amigos, o que são pessoas que estão realmente junto com você e próximo de você. Relacionamento não são muitas pessoas, não são milhares de pessoas que você vai ter relação, porque a relação ela é uma coisa que ela é pura, ela é uma coisa íntegra, onde você vai se entregar. E você pode ter certeza na tua vida que você não vai conseguir se entregar para todo esse povo que você conhece aí nas redes sociais, ou mesmo nesse povo que você conhece nas baladas da noite, ou numa festa que você vai. As poucas pessoas que você consegue se entregar são essas pessoas que a gente chama, esses são suas relações, essas pessoas são realmente as pessoas que podem somar com você. Então viver a dois, não importa se é de forma marital, se é de forma como amigo, como sócios, como pessoas, de uma relação profissional, não é difícil. O difícil das pessoas é a gente juntar o pouco que eu tenho com o pouco que outro tem e a gente fazer algo grandioso. Não importa o tamanho disso. Então a relação, ela existe para a gente somar. Então todas as relações onde você entra ou as pessoas vêm buscar você para dividir, vai fracassar. E isso vai te frustrar e isso vai te machucar. Então daqui para frente você vai falar o que eu preciso para ser próspero dentro de uma relação. Simplesmente parar de dividir. Você precisa simplesmente começar a somar as coisas que cada um tem de melhor um do outro. As coisas que a gente não tem de bom, as coisas que a gente tem em deficiências dentro da gente, essa somatória vai auxiliar a gente a superar nossas deficiências. E essas deficiências vão passar a ser eficiências. Então, a cada dia que a gente for aprofundando a nossa relação, a gente vai estar crescendo, a gente vai estar amadurecendo e a gente vai estar tendo dentro disso uma somatória. Essas deficiências vão tornar em eficiência e cada dia mais a gente vai ter mais o nosso somar. É muito comum as pessoas falarem hoje assim, sobre emocional, inteligência emocional, essas coisas todas. Eu não costumo dizer, emocional não é inteligente. Vocês podem ter certeza disso. Você vai falar, nossa, por quê? Porque emocional, ele age pelo momento, ele age pela circunstância, ele age pela situação que ele está vivenciando. Então, o que nós precisamos ter não é inteligência emocional. Nós precisamos aprender a termos maturidade emocional. Uma relação só se constrói e só se soma quando ambos têm maturidade emocional. Porque se não tivermos maturidade emocional, a gente não vai saber trabalhar as deficiências que cada um tem dentro das suas vidas, das suas rotinas e do seu linha de trabalho, da sua linha pessoal.
A maturidade emocional vai fazer com que você trabalhe as dificuldades de uma vida a dois, as dificuldades do dia a dia e principalmente as frustrações que uma vida a dois nos traz. Quando a gente adquire uma maturidade emocional, você vai entender assim que você vai adquirir a força para superar as deficiências. A grande dificuldade de todos nós dentro de uma relação não é ficar com a parte boa de uma pessoa, mas é aprender a conviver com as suas deficiências na rotina do dia a dia. Quando eu aprender a conviver com essas deficiências da pessoa na rotina do dia a dia, eu aprendi a somar, eu aprendi a ter maturidade emocional, eu aprendi a construir junto com alguém. Quando você falar em relacionamento, quando a gente fala em relacionamentos, muitas palestras que eu faço, a gente fala dos relacionamentos, a gente sempre vai dizer assim, relacionamento nada mais é que uma vida a dois compartilhada em sua totalidade. Tanto faz as coisas saudáveis quanto as deficiências que cada um tem. É a somatória disso tudo. Relacionamento é a somatória de um todo, é um combo. Não dá para pegar só um pedaço. Ou a gente pega tudo, ou a gente não tem nada. E para a gente pegar tudo, só quem tem maturidade emocional consegue fazer isso. Daqui para frente, o que você pode fazer numa vida a dois? Meu casamento está difícil, minha relação com meu namorado não prospera, a minha relação com meus amigos não anda. Você precisa aprender a não dividir mais nada com eles. Você precisa aprender a somar com eles. Precisa aprender, a compartilhar com eles. Não é só o que você tem de melhor, mas compartilhar com ele o que você é num todo. Nós não somos de todo melhor, nós não somos de todo ruim. Nós somos um todo, que temos o lado melhor e o lado ruim. Não dá para esconder o nosso lado ruim, o nosso lado perverso da história, como não dá só para vivermos o nosso lado heróico da história. Toda relação, ela vai ser feita da perversidade de uns e do lado heróico do outro. E no dia a dia isso aparece, isso transparece. Só com a maturidade emocional que você vai conseguir trabalhar essa perversidade do teu parceiro e também vai saber trabalhar e usufruir desse lado bondoso, desse lado construtivo que ele tem. Então, viver a dois nada mais é do que um eterno aprendizado da gente aprender a equilibrar essa balança entre a construtividade de um e a destrutividade do outro. Porque muitas vezes a relação, um está construindo e o outro está contribuindo para não construir nessa relação. Você vai falar, nossa, mas isso é uma coisa meia doentia. Não, não é meia doentia, isso é do ser humano, entende? Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade de compartilhar, ele tem uma dificuldade em somar. O ser humano, ele gosta sempre de dividir. E esse é o grande erro de todas as relações. Procura daqui para frente não dividir mais. Procura daqui para frente, aonde você busca somar. Se amanhã você sair na noite, depois da manhã você encontrar alguém, procura sim sair desse discurso, eu quero dividir a minha vida com você, eu quero dividir, o meu amor, eu quero dividir as minhas dificuldades. Não, eu quero somar, eu quero somar, eu quero somar. Aí você vai mudar esse discurso do diminuir, você vai passar para o discurso do aumentar, que é o discurso do próspero. Toda relação, ela precisa ser próspera. Entenda, esse próspero não é retorno material somente, que também pode fazer parte, mas é principalmente esse retorno emocional, aonde todo relacionamento precisa te trazer essa maturidade emocional, porque é essa maturidade emocional que vai te dar equilíbrio na vida e é esse equilíbrio na vida que vai fazer você aprender não só a somar com as pessoas, mas a usufruir de toda a somatória que uma relação pode trazer para você, não só de benefícios, mas principalmente de aprendizado, com tudo que a vida pode lhe oferecer. Minhas crianças, um grande beijo na alma de vocês, a gente se encontra daqui umas semanas.